Olá, estamos aqui para mais um comentário da nossa revista de escola dominical, lição de número 5, lição que será ministrada dia 30 de janeiro. Como ler as Escrituras? O textuário diz: E correndo Filipe, ouvia que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes o que lês? Atos 8:30. A verdade prática diz: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Irmãos, é uma temática muito forte, essa questão desse tema. E eu queria deixar exposto aqui aos senhores que ler a Bíblia é algo fundamental. Mas é comum você ver pessoas cristãs assim: eu leio a Bíblia, mas não consigo entendê-la. Eu leio a Bíblia, mas não consigo compreendê-la. Primeiro ponto: uma leitura da Bíblia ela tem que ser feita à luz do Espírito Santo. Uma leitura bíblica ela tem que ser uma leitura pausada. Não tem que ser aquela leitura de como você lê um livro abruptamente, de forma sistemática, mas tem que ser uma leitura pausada, tranquila, até porque tem textos e passagens na Bíblia que você vê muitas pessoas usarem coisas comuns, mas o sentido, o contexto, a análise do texto completamente é outra, né? Então nós temos aí alguns pontos fundamentais. Nós temos aí a teologia sistemática, que ela divide a Bíblia em sistemas. Por exemplo, a teologia sistemática ela sistematiza a Bíblia e pontua algumas questões. Por exemplo, doutrina da salvação, que é a soteriologia, né? Estudo sobre o Espírito Santo ou paracletologia, o estudo do Espírito Santo, paracletologia ou pneumatologia. Nós temos aí a martiologia, que é a doutrina do pecado. Nós temos aí cristologia, né? Ou a teologia, que é o próprio estudo de Deus. Então, isso é a sistematização da teologia, a sistematização dos estudos bíblicos. E para um melhor e mais perfeito compreensão e leitura da Bíblia, é necessário que nós tenhamos noção dessas formas de leitura, dessas formas de compreensão bíblica. E aí tem algumas outras palavras que já é mais para trava-língua. Por exemplo, hermenêutica, né? Hermenêutica, que é a arte de interpretar texto, é uma área da filosofia que vai se preocupar em interpretar textos religiosos ou filosóficos, né? Você pega alguns textos, pega algumas questões, vai procurar entender o porquê daquilo ali para poder trazer um comentário mais claro. Quando se fala de filosofia, normalmente um filósofo escreve para outro filósofo, né? Ele não escreve para pessoas comuns. Então, seria mais ou menos assim o que a mensagem oculta da Bíblia, né? Que seria uma mensagem subliminar. A mensagem da Bíblia, para uma melhor compreensão, a mensagem de uma pessoa que vai ter um contato com Deus, uma comunhão com o Espírito Santo, para uma melhor compreensão do verdadeiro sentido, da verdadeira mensagem da Bíblia. E aí você tem uma outra questão também que chama-se exegese, que é aquela ideia de você ler o texto, analisar o contexto e tirar uma lição para fora, para o lado externo. Por exemplo, eu quero aqui citar hoje algo que você vê muitas pessoas, eu vi muitas pessoas citarem aí no início da minha conversão. Hoje eu já tenho mais de 30 anos dentro de igreja, e você acaba entendendo que você já deve ter ouvido alguém falar assim: olha, na presença dele a fartura de alegria, né? Na presença dele até a tristeza salta de alegria, melhor dizendo, né? Que aí muitas pessoas interpretam isso aí como uma ação de Deus, a ação do Espírito, e não é. Se você for avaliar lá no livro de Jó, você vai ver que esse contexto real não tem nada a ver com a forma que as pessoas usam.
Muitas pessoas, não, na presença de Deus, na presença do Espírito, até a tristeza salta de alegria. Não, se você for ver o texto original lá em Jó, ele não está falando do Espírito Santo, ele está falando do Leviatã. E se você for ver os acrósticos, a designação, a figura do que é o Leviatã, de fato você vai entender o porquê até a tristeza salta de alegria na presença dele. Então, assim, é uma questão de interpretar. Nós acabamos ouvindo muito. Ouvir é bom, é fundamental. Ouvir é uma forma de aprendizado muito bem, principalmente para alunos de escola dominical. Muito embora quando eu estou lecionando, como eu lecionei domingo passado sobre a estrutura da Escritura Sagrada, nós ministramos na igreja, foi uma aula boa. Eu sou adepto da maiêutica, né, da tática de perguntas e respostas. Tem alguns professores que gostam de ler a revista. Eu não tenho por costume ler a revista, a não ser que seja algum texto bem interessante, mas nós comentamos o assunto da revista. E eu fiz uma aula interativa em que as pessoas se interagiram e foi uma escola completamente abençoada. Então eu sou adepto da maiêutica, que é a tática de perguntas e respostas. Nós vamos pensar juntos, nós vamos debater juntos, nós vamos raciocinar juntos, de forma junta. Então você vai ver que tem muitos textos da Bíblia de difícil compreensão e tem outros de fácil assimilação, de fácil acertativa. Só que é necessário você o quê? Pontuar a hermenêutica e a exegese. Né? Por exemplo, aquela parábola que Jesus fala dos semeadores. É uma parábola que Jesus deixou bem clara: a semente que caiu na beira do caminho, a semente que caiu no meio do pedregal, a semente que caiu entre os espinhos e a semente que caiu em solo fértil. E depois Jesus traz a interpretação disso aí para uma melhor compreensão. Aí eu pergunto agora, que tipo de solo você está sendo? Que tipo de solo está sendo a sua mente? Porque a sua mente é um solo, a sua mente é um terreno. E de acordo com a sua postura, a sua conduta, ela pode ser um solo fértil ou um solo infértil. E os retratos dessa parábola são bem claros para nós, né? E você conhece pessoas que aderiram, acataram o evangelho muito alegre, muito sorridente, era novidade, pregando para todo mundo, e hoje já não estão mais na igreja, hoje já não falam mais do evangelho. Alguns já se voltaram para o candomblé, conheço pessoas que gostavam, amaram Jesus e hoje estão dentro do candomblé, você entendeu? Se apostataram da fé. Por que razão? Outro problema crítico na questão da hermenêutica, na questão da interpretação da Bíblia, é aquela questão de pessoas que aderem ao Evangelho, acatam o Evangelho achando que se tornarão ricos. E aí pegam-se textos isolados. Olha, Deus vai suprir todas as suas necessidades, sim, mas em glória por Cristo Jesus. Mas de que forma? O porquê Deus vai suprir isso? O porquê da mensagem do Senhor para isso? Qual é a condição disso aí? Se você for avaliar lá em Deuteronômio, capítulos 27 e 28, a Bíblia fala bem clara sobre a bênção e a maldição para o povo de Israel. Só que a bênção era condicional. E a bênção hoje, mesmo nós estamos em tempo de graça, a bênção ela é condicional. Veja bem o que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos lá, gente. Jesus ele está falando, olha, busque primeiro o reino de Deus. Ore a Deus, uma mensagem do céu. Crie em comunhão com Deus, um vínculo com Deus. Através da oração que você vai estar falando, você vai estar se debruçando sobre Deus. E quando você começar a criar esse link com Deus, quando você começar a criar essa comunhão com Deus, é o momento em que você vai abrir a Bíblia Sagrada e Deus vai falar com você. Você vai a Deus de joelho, vai pedir uma posição de Deus, vai buscar uma justiça de Deus, uma resposta de Deus, e quando você abrir a Bíblia, Deus vai estar falando. Aí o Espírito Santo vai estar iluminando a sua mente. Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro a justiça do reino. Não adianta você buscar riqueza sem ter noção de justiça. Não adianta se buscar riqueza sem ter noção do que é o reino de Deus. Ora, o próprio Jesus disse, o reino de Deus
está entre vós e no meio de vós. E a igreja é um reino sacerdotal. E um reino sacerdotal, ele tem emissários, ele tem súditos, ele tem os plebeus. Então a Bíblia ela precisa ser interpretada, é o primeiro ponto da lição, né? Assim como tem mensagens subliminares em músicas, em vinhetas. Hoje há um contingente muito forte de músicas aí subliminares com dupla mensagem, dupla intenção, né? Até músicas, eu digo músicas não louvores, hinos, é aquilo que louva, enaltece a Deus ou a ação de Deus sobre as nossas vidas, mas tem um contingente de músicas evangélicas aí, músicas gospel, né? Ou evangélicas aí da moda aí, que exalta o hedonismo, que exalta o egocentrismo e não tem nada de exaltação a Deus, não faz nada da magnificência de Deus, simplesmente depreciam. Olha, Deus vai, tipo assim, Deus vai, você foi humilhado, Deus vai fazer você esfregar na cara de seus inimigos. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Então a Bíblia é um livro que precisa ser interpretado, né? E há alguns pressupostos pentecostais para a interpretação da Bíblia. Existem algumas pontuações para a interpretação da Bíblia. E nós precisamos entender isso aí. Então, da ótica pentecostal, nós cremos na ação do Espírito Santo, nós cremos no milagre, nós cremos no poder de Deus, né? E quando você está expondo a palavra de Deus, acontece alguma coisa. Ezequiel, capítulo 37, diz, olha, e houve ruído enquanto eu profetizava. E a profecia hoje é a exposição da palavra de Deus. Enquanto alguém prega, enquanto alguém ministra a palavra de Deus, as coisas estarão acontecendo. Você sabe por quê? O próprio Jesus disse que os sinais seguiriam aos que creem. Então, quando você crê, quando você tem convicção daquilo que você está falando, os sinais começam a acontecer. E a Bíblia também, na questão da interpretação, ela não é diferente de alguns livros. E a Bíblia é cheia de pleonasmos, ou figuras de linguagem, como diz a língua portuguesa, né? Tem pleonasmo, tem metáforas, metonímia, hipérboles e aí por diante. Para quem não sabe, a hipérbole é a figura do exagero, né? Por exemplo, um sinal de hipérbole é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é hipérbole. Outra hipérbole, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, pedirás aos montes e eles se arremeterão daqui para o outro lado. Isso é hipérbole, que é a figura do exagero. Por exemplo, olha, esse camarada é inteligente para burro. Eu lembro que uma irmã sempre falava aqui quando ela congregou com a gente, ela falou assim, olha, esse monte é um cavalo, mas ele falava de um cavalo nesse nome de cabeça grande, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem visão de coisas, né? Então isso aí são metáforas, que são figuras de linguagem. Aí, por exemplo, outras figuras de linguagem, que é uma linguagem muito comum hoje, vamos entrar para dentro, vamos sair para fora, vamos subir lá para cima. Então, ou seja, se você vai subir, já é alguma coisa que está em outro patamar. Se você vai sair, é lógico que você está dentro de algum lugar para sair. Se você vai entrar, é convidado a entrar, é lógico que você está do lado de fora. Então, essas são as figuras hipérboles, figuras de linguagem. A Bíblia está recheada disso, e principalmente nas parábolas de Jesus. Ora, nessa lição, você que me ouve, você que me assiste nesse momento, peça a Deus graça para que possa abrir a sua mente e o seu entendimento para o aprendizado perfeito e profícuo da palavra de Deus. Ótima aula.